Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vi em alguns canais, em especial vou citar o Alan Minha Moto e o Tio Montanha, a questão do aumento da CB300. Estou aqui, abri o site da Honda na CB300, na parte onde mostra o preço, e vocês vão ver que eu abri algumas outras marcas para comentar o seguinte: esse aumento de preço da CB300 rebaixou a Dominar 200 e a Apache 200 em termos de categoria. E isso é bom. Parece estranho, mas eu vou explicar. No meu entender, esse aumento da Honda, em termos efetivos, vai ser pouco sentido. As concessionárias já estavam praticando um sobrepreço, a Honda provavelmente estava percebendo que isso não faz bem para sua imagem, e numa estratégia que talvez seja um pouco duvidosa, resolveu aumentar o preço oficial, o preço sugerido do seu produto. Porque, como nós temos no relatos de filas de espera de 90 a 120 dias para a entrega do produto, quem desse o sinal pensando num preço sugerido de 19.900, se no final fosse pagar 22, 23, 24 mil com frete, ia se sentir lesado. Agora, se você já tem um preço sugerido de 22 mil com ABS, não estou nem discutindo as questões com o CBS, mas para quem tem um preço sugerido de 22 mil, mais documentação, mais frete, pagar algo em torno de 24 mil vai achar um pouco mais coerente. Até porque a concorrente, a Phaser 250 da Yamaha, não teve preço baixado, mesmo sendo um produto que já está há muito tempo no mercado e que todo o gasto de desenvolvimento da moto já foi pago com o lucro do produto vendido. Ou seja, a Yamaha poderia oferecer um preço mais baixo para esse produto e preferiu manter a 21.490 com um frete de R$ 1.050, o que vai dar 22.600 quase. O site da Yamaha aqui vocês podem ver que tem propostas aqui de simulação de financiamento, tem a opção de compra online, justamente porque a Yamaha está com estoque no qual ela pode vender mais rápido. 48 horas, 3 dias, uma semana, você está com a moto. Então, para quem tem interesse numa moto nessa categoria e precisa com urgência, a Yamaha consegue atender essa demanda. Porém, ela se coloca do mesmo jeito que a Honda, com produtos na faixa de preço real de 23, 24 mil reais. Diferente do que vai acontecer com as duas concorrentes de 200 cilindradas que nós temos no mercado. Lógico, em termos de desempenho, nós temos que comparar as 4 concorrentes aqui, porque elas são muito próximas. A Phaser tem 21 cavalos, a CB300 tem 24 cavalos, com um torque um pouco maior do que a das 200, mas quando a gente olha a Apache 200, ela tem declarado 21 cavalos e a Dominar 200 tem 24 cavalos declarados. Ou seja, a potência é muito próxima. Elas perdem um pouquinho em termos de força, em termos de torque, mas isso não justifica a diferença tão grande de preço. Porque dá uma olhada o que acontece quando a gente vai para o site da Dafra. A Apache 200 e a Dominar 200, quando a gente abre o site da Bajaj, estão por 18.990 mais frete. O site da Bajaj, peço desculpa, mas quando ele fica parado muito tempo, ele vai rotacionando, ele vai oferecendo os outros produtos. Então, o que acontece? Essas duas motos têm, na verdade, um preço muito mais próximo das categorias inferiores de Honda e Yamaha, que são a Titan 160 mais completa, se é que dá para dizer completa uma moto que tem freio tambor e na traseira e não oferece ABS, só para citar o básico, e da FZ15, que já tem um pouquinho mais de acessórios, inclusive em termos de ciclística, o aro 17 faz uma diferença na qualidade do pneu que você pode ter, mas enfim, essas duas motos estão custando muito menos do que a CB300. Se a gente pegar o preço completo delas, com documentação tudo, elas vão chegar próximo de 20 mil reais para baixo. Se você coloca uma moto a menos de 20, a outra por volta de 24 mil, a gente está falando uma diferença de 20%, dependendo do estado até 30% do preço, se a gente considerar o ágio em algumas concessionárias. Então, na verdade, elas estão posicionadas numa categoria em termos de preço abaixo no mercado. E por que eu entendo que isso é muito bom? Porque, na verdade, isso vai atrair o olhar de um segmento que tem muito mais clientes, que é o segmento das 150 e 160. Poxa, eu preciso de uma moto para trabalhar, para fazer entrega.
tudo bem, fica ainda com a Yamaha, fica com a Honda, porque elas têm uma rede de concessionárias e uma rede de peças, inclusive paralelas, muito maior, a gente sabe disso. Mas eu quero uma moto para ir e voltar do trabalho. Eu quero uma moto para poder viajar de final de semana. Poxa, eu tenho. Inclusive eu estou passando aqui no site da Dafra para mostrar o seguinte. Você tem inclusive a versão com CBS por R$ 17.490. Para quem não gosta do freio ABS, eu não recomendo, eu acho o ABS muito melhor do que o CBS. Não vou nem entrar nessa discussão aqui, a gente pode deixar isso para um outro momento. Mas, para quem está com a grana curta e quer uma moto com desempenho para a estrada, olha que opção interessante. Então, são motos que, apesar de terem um desempenho mais próximo das concorrentes superiores no mercado, e eu coloco superiores entre aspas, porque na verdade quem faz isso é o preço, você tem uma opção muito interessante. Duas opções interessantes, tanto da Apache 200 quanto da Dominar 200. No caso, se eu quiser algo mais econômico ainda, na Apache você tem a versão com CBS, e no caso da Bajaj, poxa, eu quero uma moto só para uso urbano, eu queria ainda menos dor de cabeça. Se você abrir mão de refrigeração líquida, de um câmbio de 6 marchas, desses 24 cavalos, você tem a opção da Dominar 160. E daí muita gente, quando elas chegaram, pensaram assim, olha, essas motos vão se canibalizar. Eu também pensei dessa maneira, mas hoje eu estou pensando da seguinte maneira, olha, são clientes com poder aquisitivo parecido, mas que querem propostas diferentes. No meu caso, por que eu fui para Dominar 200? Eu queria uma moto que eu pudesse ter uma tranquilidade na estrada. Eu pudesse viajar nas grandes rodovias a 110, 115, 120 sem problema nenhum. Mas se a pessoa quiser uma moto realmente para uso urbano, ou ela tem uma moto grande que ela pode viajar, ou realmente ela quer uma moto só para rodar na cidade, poxa, a 160 vai atender bem. Ela tem 17 cavalos, é a mais potente dentro da 160, tem o ABS, tem o painel com Shift Light, tem alguns recursos, são muito interessantes. Confesso que talvez eu pensasse nesse caso na Apache 200 também. São duas motos que eu acho excelentes. Mas, para resumir, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essas motos serem rebaixadas em termos de concorrência para o lado da Honda e da Yamaha é uma boa jogada para a Bajaj e para a Dafra, pois vocês vão colocar elas entre concorrentes que têm mais clientes. Eu entendo que é isso, é uma opinião e agradeço a atenção de vocês. Um abraço.